Você com certeza já ouviu a frase: o Brasil é a pátria de chuteiras. O Brasil tem mais de 200 milhões de técnicos de futebol. O Brasil é o país do futebol. São frases corriqueiras aí do nosso país, que crescemos ao longo dos anos ouvindo sempre essas frases aí, principalmente nas transmissões de futebol e também quando chega aí a época da Copa do Mundo. E aí todo mundo são 200 milhões aí de técnicos, todo mundo entende de futebol, todo mundo quer discutir futebol, todo mundo quer falar sobre futebol. Nos bares da vida, nos botecos, você vai ver aquele cara falando de futebol, conversando sobre futebol, como se fosse realmente um técnico de futebol. Mas na essência, nós sabemos muito bem que a maioria não entende nem como funcionam as técnicas do futebol. As regras do futebol, o pessoal sabe muito mal. Mas todo mundo se acha aí que tem o direito de debater sobre futebol. Direito todo mundo tem. Afinal de contas, estamos numa democracia. E falar sobre futebol, sobre religião, sobre outros assuntos, você pode falar, conversar, mas não quer dizer que você entenda do assunto. Essa questão da pátria de chuteiras, desses termos aí que ao longo dos anos vem nos acompanhando, parece que acometeu a nossa sociedade agora para fora do campo do futebol. Nós temos hoje aí 210 milhões de comentaristas políticos. Nós temos aí 210 milhões de comentaristas aí da área da economia, etc, e etc. E aí, nós ouvirmos falar, nós temos isso tudo aqui no Brasil, soa até como uma coisa boa, né? As pessoas estão mais interessadas por assuntos de política, por assuntos de economia, por assuntos relevantes, sim, soa muito bem. Soa muito bem até um certo ponto. As redes sociais parecem que disseminaram os doutores em filosofia, em sociologia, em economia, em ciências políticas. Tu vai num barzinho aí da esquina, tem o cara comentando sobre política. Mas a mesma coisa se aplica, como eu falei lá do futebol. O cara não entende as regras, não sabe de nada, mas se acha que tem aí o direito, e ele tem mesmo, de falar sobre futebol. E isso está acontecendo, está cometendo outras áreas da nossa sociedade, onde pessoas que são literalmente incapazes de conversar sobre um certo assunto, mas se acha no direito de falar sobre aquele assunto. E aí nós estamos vendo aí um verdadeiro fla-flu na área da política, um verdadeiro fla-flu na economia, um verdadeiro fla-flu agora em época de pandemia. As pessoas querem conversar sobre pandemia e querem entender mais do que os cientistas e do que os médicos. Mais do que aquele cara que estudou 7, 8 anos, se dedicou. Aí o cara vai lá no WhatsApp, Meu Deus do céu, eu entro no Facebook, cara, chega a me dar raiva de ver os comentaristas falando um monte, mas é muita asneira, não é pouca não, é muita. É coisa que você para assim para pensar, meu Deus, não acredito que esse cara está falando isso, não acredito que essa pessoa acredita nisso aqui. Mas é verdade, estamos vivendo isso. Estamos vivendo esse momento aqui no nosso país e parece que isso acometeu. As pessoas sofrendo uma lavagem cerebral, eu não sei o que está acontecendo. Eu, sinceramente, eu olho para trás e falo, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É um verdadeiro fla-flu. Só que no futebol, o torcedor, ele é o quê? Ele vai pela paixão.
Ele não vai pela razão, ele vai pela paixão. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. O juiz vai lá e marca pênalti. Tá lá o pênalti, está marcado. Contra um clube X. Aí o torcedor do clube X vai passar lá o lance em câmera lenta. Vale ressaltar que foi pênalti mesmo, tá? Vamos nessa alusão aqui, foi pênalti mesmo. E vai passar em câmera lenta, ângulo de trás, ângulo de frente, ângulo de cima, ângulo de baixo, ângulo de um lado, ângulo do outro. E o torcedor do time X vai bater o pé e vai dizer que não foi pênalti. Por quê? Porque ele age com a paixão. Ele não está agindo com a razão, mas com a paixão. E essa paixão está acometendo áreas que são cruciais para a nossa sobrevivência e também para o bem da nossa sociedade, aonde precisa a razão vir em primeiro lugar e não a paixão. E não a paixão. Ou seja, 200, então hoje a gente pode pegar essa frase aí, a pátria de chuteiras, a pátria dos comentaristas de política, a pátria daqueles que são cientistas políticos, a pátria dos que são economistas, a pátria agora dos que são cientistas. 210 milhões de técnicos de futebol, agora nós temos 210 milhões de cientistas políticos, 210 milhões de cientistas, de médicos, de pessoas que estão capacitadas para falar a respeito de assunto tal. É por isso que nós estamos vivendo essa desordem. As pessoas não querem mais se colocar no seu lugar. Falar sobre aquilo que ela entende. Não. Ela quer falar sobre aquilo que ela acha que entende. Ela acha que entende. E aí, vai lá no Facebook, olha lá. Pega um vídeo aí, qualquer vídeo aí, citar aqui nomes aqui, né, do Nando Moura, de política, e começa a discorrer nos comentários. Você fica doido, você fica louco. É muita burrice. Da onde saiu essas tranqueiras? Desculpa o termo, mas da onde saiu? Eu queria saber de onde saiu isso. Desculpa que eu desabafo, mas não dá. Não dá para aceitar isso. É revoltante você ver essas coisas acontecendo no nosso país. É revoltante. Não quer dizer aqui que você não possa estudar, entender um pouquinho de economia, um pouco de ciências políticas, de como que funciona o Congresso Nacional, de como funciona a questão dos vereadores, dos deputados, como que se faz as leis, a questão do STF. Se você concorda ou não com uma decisão. Mas sempre que você se concorda ou não, você tem que olhar para as questões profundas, se aquilo realmente tem embasamento jurídico, se aquilo realmente tem embasamento, para que você possa discordar, porque na democracia não importa se eu concordo ou não. A questão aqui é o que diz a Constituição, a questão aqui é o que diz as leis, e aí depende se eu concordo ou não. Então a gente precisa botar, agora usando, já que nós estamos usando aí o linguajar do futebol, botar a bola no chão. Se colocar no lugar. Até onde a gente pode debater, opa, até aqui eu posso ir, daqui para lá eu não posso porque eu não entendo esse assunto. Mas não, os caras ultrapassam a linha e querem fazer isso que estão fazendo aí. Chega a ser revoltante. Chega a ser revoltante quando você abre o Facebook. Meu Deus do céu. Desculpa que da onde saiu tanto burro. Eu queria saber. Da onde saiu tanto burro?